Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Jean-Pierre Van der Weide, que foi um dos grandes conquistadores de montanhas e vias no Espírito Santo nas décadas de 70 e 80. Jean-Pierre, é um grande prazer estar te recebendo no On The Rocks. Eu sou muito seu fã desde antes do seu livro, depois que eu li o livro, muito mais. Você é um nome de muito respeito na comunidade de montanha do Brasil. Viveu uma época áurea, uma época dourada do montanhismo brasileiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Jean-Pierre. Bom, isso para mim foi um prazer, eu acho que é uma honra, porque eu admiro muito o seu trabalho, como escalador, como incentivador do esporte, de um modo geral, sempre te acompanhei aí, então poder falar com você e com todo mundo aí, para mim é um privilégio. Então, eu estou muito feliz com isso. Pô, pode estar certo que eu que agradeço, Jean-Pierre. Obviamente que quem conhece a história do montanhismo brasileiro já ouviu falar muito do seu nome. Você escreveu um livro uns anos atrás, Horizontes Verticais, que é uma leitura obrigatória para qualquer montanhista brasileiro, mas a gente quer ouvir todas essas histórias agora da sua boca, né? É diferente quando a gente narra a história. Então, Jean-Pierre, eu vou começar pedindo para você dar uma dissertada sobre como que o esporte entrou na sua vida. Bom, na verdade, o esporte de montanhismo entrou na minha vida uma espécie de... Foi quase como pelos genes, né? Meu pai era suíço e gostava muito de montanha, esqui, e ele escalava lá em Genebra. Ele morou a vida dele em Genebra antes de se mudar para o Brasil. E eu tinha acesso àquelas fotografias dele, dos Alpes, aquelas montanhas e coisa e tal, e tinha muita ligação com isso. Então, eu fui me criando aos poucos, vendo aqueles slides velhos e coisas antigas dele. E até com garoto, ainda no primário, eu inventei um clube de escalada entre os meus colegas de sala ali, de coisa. Vamos fazer um clube de escalada. Eu morava aqui no Rio de Janeiro, fomos até a loja de ferragem, compramos uma corda de sisal, cordinha era até fina. Vamos brincar de subir aquilo ali. Era uma aventura sem nenhum contato, a gente não tinha nenhum contato com a já existente estrutura de escaladas, clubes, essas coisas já existiam, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, eu brincava de escalar, até uma hora um garoto caiu ali, a gente, fulano caiu, e aí, morreu? Não morreu? A pergunta, porque ele caiu, eu não tinha visto e tudo. Enfim, era um começo que ficou, né, assim. Eu fiz algumas excursões, né, de caminhadas com a minha família, né, organizava, meus pais, meus amigos, assim, vamos subir a Pedra do Sino ali em Teresópolis. Aí ia todo mundo, dormia no abrigo. Eu conhecia os abrigos originais da Serra dos Órgãos, né? Naquela época eu era garoto, tinha 12 anos, né? 12, 13. Mais ou menos. Meu irmão mais velho começou porque tinha um amigo francês, até, que chamava-se Alain, que começou a escalar mais a sério, e ele tinha contatos com o pessoal de clube, de escalada e tudo. Então, eles compraram uma corda juntos. E eu sempre pedia aí, eu era menino, menor, né? Queria, arranja um lugar na corda para mim, uma vaga aí, tem vaga para mim na escalada? Não, não pode, não pode. Aí um dia eles me levaram na agulhinha do Anhangá, aqui no Rio de Janeiro, e eu subi aquilo maravilhado, subi aquela história toda e tal. Meu irmão até diz, ele passeava ali na coisa, a gente escalando, e eu estava passeando. E a garoto não tinha muita, sei lá, o espírito de aventura, e eu sempre, digamos assim, a agilidade era um negócio fácil para mim. Eu subi bem aquela escalada, era uma escalada fácil. E aí, aos poucos, voltei a escalar com eles, e aí chegou um momento que eu já fiquei impaciente, nunca tinha lugar na corda para mim. Então, aí eu entrei conheci um amigo que me levou para o Centro de Consciência Brasileiro, para o brasileiro.
CEB. E aí eu fui durante 3 anos, mais ou menos, da ala jovem do CEB, começamos a fazer, inclusive começamos a fazer até umas conquistas, né, bate-grampo e coisas assim, conquistar lance, etc., aí na Agulhinha da Gávea, tudo no Rio de Janeiro. Né? Escalei o dedo de Deus. Depois do Brasil, esse mesmo rapaz que me tinha levado, amigo, que tinha levado para o Brasileiro, me levou para o Carioca. Ah, não, lá no Carioca é que o pessoal é fera, escala muito, aqui a gente só tem velharia, não sei o que mais. Aí eu fui para o Carioca e aí me ambientei, me liguei e tudo. Fiz as primeiras excursões lá, aí fui indo, fiz a escola de guias e aí com alguns colegas que estavam, não éramos muitos, não, uns 4 mais ou menos, 3, né, que no final das contas fomos 2 que nos formamos ali na escola de guia daquele ano. E aí foi num crescendo, né? Aí já dentro da atividade de clube, né? Eu fui muito ligado ao clube durante muitos anos. O Carioca era 2 vezes por semana lá na sede, e aí eu entrei para a diretoria técnica, depois que eu era guia, e depois, durante 2 mandatos, o Jorge White era o presidente, e aí eu fui diretor técnico naquela época, organizei a escola de guias, aí, na verdade, entrou um grupo muito jovem, mais jovem do que eu. Eu já, nessa época da escola de guia, eu já tinha 18. Entrou a garotada de 15, escalando a Vera. Né? E aí a gente fez uma outra escola, foi uma super escola de guias que eu organizei, onde tinham, na verdade, antes dessa, já tinha uma escola de guias boa que veio antes dessa, que tinha o Eck, o Capucci, que era um cara que escalava muito bem e não tinha, era, digamos assim, a ousadia em pessoa. E era sempre uma vida de clube, e a gente organizava as pranchetas e organizava aquelas coisas todas. E naquela época, a vida, digamos, até o Ricardo de Moraes, que é muito meu amigo, dizia que naquela época não tinha vida inteligente fora dos clubes. Quer dizer, não se escalava fora dos clubes. Quer dizer, a turma toda era ali que tudo se organizava, não tinha nem muito como. Porque hoje tem mais facilidade você se falar, ver pela internet, ver pelas coisas. Naquela época era muito mais restrito. O número de pessoas era muito menor. Então, se não nucleasse, não funcionava, não tinha. Né? Então, ali, justamente, nessa época, começou uma competição saudável entre os 2 clubes mais, digamos assim, avançados na técnica de escalada, que daquela época, que era o Clube Escocista Rio de Janeiro, que tinham feras de escalada, o Pellegrini, o Claudinho, vários outros assim que escalavam muito. Claudinho foi até meu colega de faculdade, e a gente se conheceu na faculdade antes de se conhecer na escalada, porque ele também começou muito jovem. E aí era um clube que conquistava uma via, uma montanha, muito difícil. A gente ia lá, o Rio de Janeiro conquistou a via tal, lá íamos nós, pô, agora vamos fazer essa via deles, vamos ver o que equivale. Aí, pá, subia, conquistaram a via tal, aí a gente conquistava uma, lá vinham eles. Essa competição grande entre os 2 clubes começou basicamente com a subida ao Itabira, né? Que é em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, que tinha sido conquistada pelo Silvio Mendes. Né? O Silvio Mendes conquistou o Itabira no fim dos anos 40, se não me engano, e ele era um ícone da escalada, e o pessoal do Rio de Janeiro, né? Claudinho, Carrozinho e essa turma toda, subiu o Itabira nesse ano. Na verdade, a escalada do Silvio Mendes, me repetindo, a conquista do Silvio Mendes tinha sido repetida pelo pessoal do Carioca muitos anos depois.
e eles tinham era uma subida que eu não participei, não nada, nem sabia, eram histórias que eu soube do George White, que subiu na repetição do Silvio Mendes, tinha muitos lances de cabo de aço, laça-grampo, porque o Silvio Mendes escalava na base da garateia, pegava a garateia, jogava aquilo lá para cima, prendia num gravatar, lá ia ele. Era uma coisa assim. E ele subia uns troços que depois a gente passava por ele e falava, como é que esse cara subiu aqui, cara? Não é possível. Pô. E aí o Rio de Janeiro, o Carioca subiu, né, a via, e foi uma coisa meio dramática, porque no meio da história da subida deles, pegou fogo na montanha, porque era uma seca, e ele pegou fogo nas cordas, e eles estavam sentados em cima das cordas para descer, e aí eles descendo. Eu não sei até que ponto essas coisas, né, foram, mas eu sei que acho que a última descida foi assim: eles amarraram a corda, tipo aquele nó adeus Irene, para poder, quer dizer, desce numa ponta só, depois sacode e chega embaixo. Essa é a história que eu ouvi deles. Quando a jovem guarda, quer dizer, Claudinho, Carrozino, Pellegrini, quis repetir essa via, eles foram tomar informações lá no Carioca. E aí eu presenciei a ida deles lá, conversar com o Panela, o George White. Pô, Panela e tal, não sei o quê, como é que é isso? E ele contava como é que era a via, como é que não era, e eles meio que fizeram um croquis, mais ou menos, sei lá, e foram. Subiram, e aí nós resolvemos subir Itabira também, repetindo a via que o Patrick White tinha conquistado, que era a Chaminé Cachoeiro, na mesma montanha. Essa montanha era, digamos assim, a meca das escaladas, das coisas. E aí eles conquistaram essa chaminé usando pitons e outras coisas que eram novidades na época. Na verdade, eles fizeram algumas investidas, depois a investida final correu tudo numa ida só, porque eles estavam usando pitons como paradas, como tudo. Nada que se assemelhe ao que hoje existe em termos de segurança, técnica de parada móvel, mas eles usavam pitons, e os pitons eram como se fossem grampos para nós. E nós resolvemos, então, repetir o Itabira. No ano seguinte ao que o pessoal do Rio de Janeiro foi pela via do Silvio Mendes, nós fomos pela via que o Carioca tinha conquistado 10 anos antes, que era uma via que estava... Aí, para nós, foi uma África, porque a gente era ir para o Espírito Santo. O Espírito Santo era longe, muito longe naquela época. E eu estava no primeiro ano da faculdade, nessa época dessa briga entre aspas, a gente, pô, eu tinha um candango, um Jeep Candango, não sei se você ouviu falar disso. Eu comprei um Jeep Candango, era uma charanga que nos levou do Rio de Janeiro ao Itabira em 48 horas, ou sei lá o quê. Quer dizer, a gente levou dias para chegar. Tentamos subir, etc. A chaminé é muito técnica e difícil e tal. Tinham lances, digamos assim, emocionantes, pêndulos. Você tinha que subir uma fenda, depois fazer um pêndulo para alcançar outra fenda. E a gente fez essa tentativa, não chegou ao final nessa investida, mas aí voltamos na vez seguinte. Era uma luta. Tentamos em janeiro, um calor absurdo, né? Voltamos para lá na Semana Santa, abril, mais ou menos, março, abril, fim de março, abril. E aí, dessa vez, a gente subiu. E a escalada era difícil, a gente subiu, fazia esses pendos, deixava encordado para poder voltar e continuar lá para cima. Tinha um lance. Os lances são muito impressionantes, a estrada é muito vertical, embora seja uma chaminé, você está sempre indo para fora. Entre outras coisas, um dos lances difíceis que tem ali é uma fissura de meio corpo apertada, que você vai subindo e não tem vão embaixo, é negativo para baixo. Então, sobe, a gente subiu aquilo, continuou, passou, chegou no cume, vamos voltar. De noite, passa a corda,
desce, passa a corda, desce. A descida chave, 2 cordas de 60 metros, num piton, posto ali 10 anos antes, no escuro, saindo no negativo. No final dos 60 metros, a gente tinha que pendular para alcançar o grampo que estava ali, para chegar nas cordas que a gente tinha feito para botar o piano. Hoje, quando eu conto isso hoje, quando hoje eu penso naqueles lances, né, eu fico assim, como é que eu fazia isso? Ali tinha que descer mesmo e vamos embora e vamos emendar as cordas nesse piton mesmo, porque vai mais rápido e aí, bom, foi assim. Isso, digamos, me marcou, né? Foi a minha primeira, o Espírito Santo, foi aí que eu descobri o Espírito Santo, né? E aí dali foi para várias outras escaladas. Eu voltei ao Itabira depois para fazer a via do Silvio Mendes, que eu não tinha feito. Então, vamos lá fazer. Juntamos, na verdade, fizemos 4 cordadas de 2, subimos aqueles laçagrampos todos, sobe aquelas chaminés e paredões, onde eu passava por ele. Como é que esse cara conquistou esse troço, cara? E aí foi tudo também essa escalada, a gente subiu aquilo numa enfiada só e descemos à noite, mas essa deu tudo certo, não deu nenhuma zebra, né? Muitos anos depois, eu vou voltar, porque eu estou, digamos, falando do Itabira, né? 30 anos depois, eu voltei ao Itabira de novo com o meu amigo que me trouxe de volta. Quem me trouxe, eu nunca parei. Mas depois que eu me casei e tive filho e tudo, eu fiquei fazendo assim, a vida de clube diminuiu, eu escalava com amigos e tal, pouco, fazia algumas. Não deixei de fazer algumas as escaladas, fazia leste do Pico Maior, fiz umas 2 vezes, fiz outras escaladas por aí, mas quem me trouxe de volta mesmo a atividade mais assim intensa foi o Ivan Kalu, que é muito meu amigo, e que me chamou no aniversário do Carioca. Ele disse, não, pô, vamos fazer de novo e tal. E eles me lançaram um desafio de ir fazer os 5 pontões. Mas o Espírito Santo, depois eu comecei ali pelo Itabira e depois vamos sair descobrir, vamos procurar outras montanhas para conquistar. Agora vamos conquistar, vamos para isso, vamos para aquilo. Aí a gente entrava num carro, Volkswagen, que a gente tinha lá, um Fusca, né? Bota tudo, com aquele monte de um embrulho em cima do porta-bagageiro lá em cima, que não tinha lugar para mala. E aí fomos descobrindo montanhas para. E eu até mantive essa atividade de descobertas mais para diante, mas foi ali que a gente descobriu a Pedra do Fio. Diz que tem uma pedra lá, não sei o quê, e etc. Vamos lá, vamos procurar, procura. Achamos aquela parede monstra que tinha um lagarto encostado nela. Vamos conquistar essa chaminé daqui, porque o lagarto começava do meio, tinha um paredão para chegar lá. E eles falaram, vamos mandar ver, vamos embora. Nessa primeira vez que a gente descobriu, a gente já saiu conquistando o paredão inicial tinha muita coisa fácil, umas fissuras fáceis, etc. Um trecho de mini agarre muito em pé, que era difícil. Depois, uma horizontal enorme, e a gente chegava no lagarto. A gente fez uma investida até ali, voltamos na outra vez. Agora vamos voltar em julho, vamos lá. As atividades eram assim espaçadas, porque a gente tinha que conciliar faculdade, já estava fazendo mestrado nessa altura, e tinha que conciliar a atividade profissional com a atividade. Então, era fim de semana, feriado, qualquer coisa, a gente ia para esse lugar. A Pedra do Fio foi uma dessas que a gente, isso aqui é muito grande, vamos nos organizar mesmo. Aí eu organizei tudo, a logística, vamos dividir a turma para ir investir, vamos levar material, uns ajudam mais no apoio, outros ajudam na conquista. No final, a gente fez uma
um arranco final, assim, quase que eram eu, o Ekel, o Capucci, e um garoto americano que era o Jimmy, que tinha 16 anos nessa época, e ele falava com aquele sotaque dele: quero conquistar um lance, quero conquistar um lance. E o Ekel brincou muito com isso, muitos anos depois, porque a gente saiu conquistando, e essa parte de chaminés eram chaminés estreitas, meio corpo e não sei o quê, que tinha umas pedras entaladas. Nós três, a gente ia subindo, enquanto tinha uma pedra, segurança de ombro, até outra pedra, 30 metros, outra pedra, segurança de ombro, e fomos assim. Aí chegou numa chaminé, essa chaminé, porque depois eu voltei na Pedra do Filho. Então, todas essas coisas que eu fiz na minha juventude, eu acabei revendo com olhos mais maduros. Então, eu via, rapaz, como é que foi isso? Essa chaminé são 30 metros verticais, com um platô de pedra, com duas pedras entaladas, onde eu dava segurança de ombro. Se o cara caísse lá de cima, na verdade, ia cair em cima do cara que estava fazendo segurança e não sei nem o que teria acontecido. Nessa altura, o Ekel falou para o Jimmy: ô Jimmy, você quer conquistar o lance? Conquista esse lance aí. Você é grandão. E a pedra é podre. A pedra, a gente botava o pé na pedra, estourava tudo, aí encontrava algum lugar melhor para ficar. E lá foi o Jimmy. Subiu os 30 metros até uma pedra grandona, uma espécie de grande cone de pedra. Assim. O platô era assim, devia ter a chegada no negócio é uma chaminé que você estica a perna mesmo para fazer chaminé larga. Não dá para botar as duas mãos. Com um prédio de altura de 30 metros para você ver o seu cara que está te dando segurança era pequenininho lá embaixo. Aí ele dominou aquela pedra, segurança de ombro, lá fomos nós. Passamos adiante e entramos aí, descobrimos uma abóbada, um teto imenso, não dá para passar, já era de noite, dormimos ali e, ok, vamos ter que descer. E aí, quando a gente desceu, viemos batendo os grampos, 40 em 40 metros, 30 em 30 metros, pum, 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 descemos, viemos embora. Ficou para uma outra investida, na qual a gente se organizou melhor ainda, e subimos já sabendo que tinha esse grande abóbada para passar, de pedra podre. Foi um troço. E aí eu bolei um negócio: vamos comprar uns parafusos de 5/8 com a cabeça sextavada e a gente vai bater como um grampo de expansão. E na cabeça a gente bota uma cordinha. A rosca do parafuso vai servir eu faço um furo de 1/4, meto o parafuso ali, ele vai arrombar aquilo, vai entrar e pronto. E fomos assim, com um maço de parafusos, broca e tudo, não sei o que lá. Dessa vez, eu, Penacho, Ekel. Nós éramos 5. Eu sei que a gente chegou na base dessa abóbora, tinha um platô mínimo, enfiado no fundo da chaminé, no escuro. A gente dormiu ali, porque a gente começou a fazer. A chaminé ali era muito larga, tinha 3 metros de largura. Era uma chaminé que eu tinha que ir até onde acabasse. Eu estava indo para o lado da luz e a parede era muito vertical, grampo expansão, que a gente batia para a esquerda. Então, se eu fosse canhoto, era mais fácil. Eu tinha que ficar pendurado de lado, pá, 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 batendo o grampo. E o grampo tem que bater primeiro na pedra, até arrancar toda a parte podre e bater um parafusinho ali, que nem era muito grande, que eu resolvi ser econômico. E, em vez de comprar um parafuso grandão, comprei um parafuso menor, de 1 polegada e pouco. Pá, 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 pá. Lá do lado de fora tinha um platôzinho, uma lasca assim, uma virola. Fiquei em pé ali, bati um grampo, trouxe o outro. Na época não existia isso de parada dupla. O grampo era um grampo e o grampo era considerado inarrancável, inquebrável em tudo. O que não é bem verdade. Não, o tempo mostrou que nem tudo é assim. Aí veio e continuou aí saímos na vertical. Assim que a pedra ficou um pouquinho menos vertical, eu estava na frente ali, saí subindo de qualquer maneira, e aí tinha um mato de um lado, entrei lá, até conseguir chegar no platô. Vencemos isso, trouxe o Ekel e a gente desceu depois de noite, aquela história toda. Quando eu voltei lá, 25 anos depois, com o Ivan,
Jerônimo, que são amigos mais novos, grandes amigos meus, chegou ali, o Jerônimo foi na frente, na famosa chaminé do Crux. Ele disse que ele achou que ele ia morrer várias vezes, porque ele foi, em vez de fazer direto, porque ele não é alto, ele é baixinho, então ele foi mais pelo fundo, e é mais podre ainda. Ele disse, e no fim, ele teve que passar quase que a francesa para alcançar a pedra onde tinha um grampo, e ele conseguiu. Realmente, o Jerônimo ali mostrou que coragem não lhe falta, além da técnica que ele tem. E foi essa a grande aventura. Depois, muitos anos depois, eu estou indo e vindo nas histórias, né? Essa Pedra do Fio era em Castelo. Né? Eu soube, depois que eu voltei lá, né? Mais recentemente, eu soube que o Edemilson conquistou pelo Lagarto. A chaminé foi uma conquista maravilhosa, espetacular, que eu admirei muito, né? E eles fizeram essas conquistas deles foram muito bacanas, né? Eu fiquei, digamos assim, emocionado de ver que eles tinham feito toda essa conquista por uma época que, para nós, naquela época, aquilo não me pareceu possível, né? A gente ainda era, naquela época, era a herança de que a gente escalava muito em chaminé, mais do que em paredões, né? E isso foi uma transformação que, aos poucos, foi indo. Na década de 70, eu acho que a coisa saiu das chaminés e saiu entrando nos paredões, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? As paredes do Rio de Janeiro começaram a se popular de conquistas, aquele grupo daquela escola de guias que eu falei, que tinha o Rodolfo Penacho, Zé Carlos e outros, saiu conquistando paredões com Eckel, né? Conquistaram vias na Pedra da Gávea, com paredão C100. Então, na verdade, o paredão C100 era uma alusão a um clube dos 100 pontos, uma coisa assim, que eles estavam ligados, a garotada queria fazer coisas sozinho, solo. Eu sempre fui muito contra, naquela época, o solo. Eu, inclusive, era presidente do clube, tinha medo de cair um garoto desse, cair e morrer, e o troço vir em cima da gente. Pô, não é possível isso. Continuo, não. Quer dizer, eu admiro a coragem da pessoa que faz o solo, porque você faz o solo, só conta consigo mesmo. Eu não sou assim. Quer dizer, eu conto muito com o meu parceiro. Não só porque ele vai me segurar, mas como ele acha que eu vou conseguir passar. O fato dele confiar em mim me dá confiança de conseguir fazer os lances. Eu preciso disso. Então, eu não consigo me imaginar fazendo grandes solos. Claro que eu fiz coisas de subir costões e etc., coisas mais ou menos simples, primeiro, segundo grau. A gente subia sem corda, porque a gente. É o que eu digo, se eu subo uma escada, eu não acho que vou cair. Um cara que escala muito mais que eu, ele sobe um paredão que eu não tenho coragem de subir sozinho, e para ele está subindo uma escada. Então, beleza. Então, cada um conhece o seu limite. Mas daí a gente saiu, depois de explorar a Pedra do Fio e tudo mais, a gente saiu, eu descobri num boletim do Carioca, né, o boletim mensal do clube. Eu achei um boletim velho, que já não tinham mais novas edições, etc. Eu achei uma foto dos 5 pontões, que fica em Laranja da Terra, no Espírito Santo. A gente chamava de 5 pontões de Afonso Cláudio, porque eu acho que naquela época o município era Afonso Cláudio. E aí fomos para os 5 pontões. Vamos subir isso aí, tem um monte de pedras virgens. No boletim estava escrito. Eles subiram uns 2 pontões daqueles e depois disseram, esses aqui vai ter que demorar muito tempo até que a tecnologia, a técnica de escalada chegue à altura de conquistar isso. Eu disse, opa, vamos nós lá. Organizamos uma primeira vez e escolhemos. Nessa primeira vez foi quase que uma exploração, a gente subiu um pontão rachado, que era muito fácil, uma chaminé simplíssima, a gente subiu sem corda. Depois subimos o pontão principal, também era um costão fácil subir, né? E aí a gente resolveu, porque tinha uma agulha inclinada para fora daqueles pontões, vamos subir esse troço. E aí a gente saiu, como é que a gente chega lá? Aí a gente sobe o pontão rachado e vamos subir esse costão enorme que nos leva a essa coisa. Subimos, nós éramos 5, subimos aquele costão interminável até encontrar uma chaminé
que cortava aquela massa de pedra enorme. A gente estava subindo por cima e tinha aquela chaminé imensa. Eu acho que ela tinha, na boca dela, tinha tipo 1 metro e pouco de boca, 1 metro e meio, sei lá. Visto de cima, era. Pô, mas a gente estava subindo, aqui, a chaminé, era o costão aqui, a chaminé aqui. Um ficou com a corda, vamos dar umas alças de corda aqui para você pular, e o outro ficou com a segurança de ombro aqui. Vamos lá, vai lá. Puf, pulou um, pulou outro, todo mundo pulou e pior, quer dizer, quem pulou com segurança de baixo estava no lábio de baixo, se caísse estava aqui, mas quem pulou com segurança de cima podia arrastar todo mundo, porque a segurança era meio que assim só. Chegamos lá, conquistamos o pontão. Na hora da descida, tinha uma cunha que eu tinha batido com uma cordinha. Desce todo mundo, eu fiquei por último, garantindo a cunha e a cordinha. Depois eu disse, prende a corda aí, porque se cair, recupera o corpo. Desci eu na cordinha, felizmente não aconteceu nada. E aí nós, em vez de descermos pulando aquela chaminé imensa, a gente resolveu descer por outro caminho, nos perdemos de noite, demoramos a noite toda voltando para casa. 25 anos depois eu voltei ali, com o Ivan e com o Ricardo de Moraes e outros amigos. Tentamos subir esse pontão, subindo. Nós só acabamos subindo. A gente conquistou umas outras agulhas que estavam faltando conquistar ali, mas a gente tentou acessar o pontão maior e nos demos de cara com a mesma fenda. Ninguém teve coragem de pular. Eu mesmo disse, cara, eu pulei isso, não é possível, cara. Mas com a cabeça de 25 anos antes, né, que eu tinha mais ou menos a metade da minha idade, quase, ou sei lá o quê, então era mais assim. Então, Afonso Cláudio, 5 pontões de Afonso Cláudio, depois dessa subida, a gente voltou lá um ano. Aí, o ano seguinte, o Rodolfo organizou, porque ele ficou vidrado na foca. Ele organizou com ele o Paulista, era Gugu, o apelido dele, e o Rogério Ribeiro. 4. Era Dudu. Augusto. Não me lembro do sobrenome do Augusto. Mas eles organizaram uma ida lá e conquistaram a foca numa investida, tipo uma semana de conquista, com os grampinhos pequenos, uns troços assim. E eu vou confessar, digamos publicamente, eu fiquei até meio enciumado. Eu disse, poxa, eu vim aqui, eles não me chamaram para isso. Bom, tudo bem. Enfim, no ano seguinte eu organizei, fizemos a conquista do Filhote, que é um teto espetacular, o teto mais bacana que eu já fiz em artificial. Na verdade, demoramos 2 investidas para conseguir conquistar, porque a primeira a gente não estava equipado. Uma fenda negativa, né? Dessas fendas aqui no Brasil são meio raras, ou eram, pelo menos naquela época. Então, uma fenda dessa, cara. Lá fomos nós, tentamos, aí teve aquele ataque de abelhas, que eu achei que eu ia morrer naquele ataque de abelhas, porque eu estava pendurado num piton de alumínio, que era um trilho de cortina, que a gente fez piton em U para nós. Eu comprei aqueles trilhos de cortina e cortava no tamanho, limava para ficar em cunha, fazia um furo aqui, botava uma cordinha de 4 milímetros de nylon. E eu estava pendurado naquele troço. Claro, tinha outros pitons para baixo e tinha outras cunhas desse tipo, e etc. E veio o ataque de abelhas, todo mundo fugiu e as abelhas vieram para cima de mim. E eu achei que eu ia morrer. Aí aquele mundo de abelha, eu vou morrer aqui. Me dá uma corda para eu poder sair, porque eu estava preso naqueles pitons todos no negativo e 20 metros abaixo o platô onde eles estavam. Aí saiu aquela correria toda. Para mim, esse episódio foi marcante. Na verdade, o Paulista, né? O nosso companheiro, a gente apelidava ele de Paulista, porque ele é de São Paulo, né? E veio para o Rio morar aqui. É o Carlos de Almeida Braga, ele. O Paulista saiu lá de onde ele estava escondido das abelhas, amarrou uma corda falcaçada, amarrada, e amarrou uma corda inteira na cordinha de apoio, né, que a gente chama de retinida, né,
e saiu correndo. E eu puxei aquilo, desenrolei aquele negócio, amarrei, passei a corda no grampo, desci 2 metros, 1 metro e pouco, esqueci de me desencordar. Fiquei pendurado no 8 e, caraca, o degrau de escadinha já aqui, na minha altura aqui. Eu virei de cabeça para baixo, consegui botar a perna, subi, calcei, soltei o 8, soltei a segurança e desci. Ficamos salvos. Mas peraí, Jean-Pierre, você desceu no. Você rapelou só no trilho de Cortina? É. Não, na verdade, era o que eu tinha ali. A corda da minha segurança estava passada pelos outros pitões. A loucura foi alta, mas não tão alta, assim, digamos assim. Mas foi uma situação, digamos, crítica. Aí chegamos lá no acampamento, o paulista todo alérgico, com os lábios enormes. Temos que arranjar, ele disse que tem que arranjar vinagre. São situações paralelas das escaladas, né? Digamos assim, mas são as aventuras que a gente vive. Eu peguei o meu carro, o meu Fusca na época, e vamos até o aldeamento de 5 Pontões, ver se alguém tem vinagre ali. Para chegar lá, nós tínhamos passado por uma ponte que não tinha os travessões, só tinha as duas vigas atravessando um rio. E a gente, para passar nessa ponte, eu fui dirigindo o carro e o pessoal saiu, atravessou o rio na frente. A gente tá certinho, pode vir, pode vir. Aí eu fui com o carro em cima daquilo. Para ir buscar o vinagre do Paulista, eu passei aquilo como se estivesse passando numa autopista. Entrei nos 2 pranchões com o carro, passei para o outro lado, fomos lá. Aí arranjamos um vinagre que um sujeito não quis nos vender de jeito nenhum, ele nos deu o vinagre dele. Voltei, passei por cima de novo daquela mesma ponte, sem pensar, sem piscar. Entregamos lá o vinagre do Paulista, ele bebeu, passou o vinagre. Não sei qual é o efeito do vinagre como antídoto à picada de... Enfim, essa foi dos 5 Pontões. Voltamos lá para conquistar outras coisas e conquistamos a língua de boi. Também foi a língua de boi foi um negócio que foi a época dos austríacos conquistando no Pão de Açúcar, em que eu fui lá, comprei toda a sobra de grampinhos de um quarto dos austríacos, porque a língua de boi é uma montanha negativa por todos os lados. Então, a gente ia precisar de fazer um artificial para chegar lá. E aí essa a gente conquistou realmente numa investida só. Dividimos em 2 grupos de ataque. Um conquistava um dia, o outro conquistava outro dia, dormimos no meio numa rede, dormi eu e o Marcelo Werneck numa rede no meio do paredão, os outros subiram no dia seguinte para a investida final, dormimos a segunda noite no platô, no anticume, chegamos todos juntos no cume, foi uma escalada em que dessa vez saiu assim tudo dentro dos conformes e rapidinho, né? Deu certo. Mas e aí, muitos anos depois meio que eu acho que depois dessas coisas todas, a gente acabou voltando ao Espírito Santo. Eu fiquei muito ligado no Espírito Santo. Não fui, por exemplo, eu nunca fui ao Baú. Eu ainda tenho que ir aí. Porque fiquei ligado e vidrado no Espírito Santo, que até hoje é uma fonte, né, de paredões, Espírito Santo, sul de Minas, aquela região ali, pô, tem pedras incríveis e maravilhosas. Fomos subir a Chaminé Brasília, que era na pedra da Agulha, né, em Pancas. Era uma escalada que eu demorei umas 2 ou 3 investidas, porque o calor horroroso. A gente tentou ir no verão, pô, se ferrou todo, porque era muito quente. Enfim, essa também foi uma escalada épica, né? Daquela turma que o Rio de Janeiro tinha conquistado. Nós temos que repetir essa escalada. E era a primeira repetição que a gente tentava, não sei o quê. No final, acabei que eu não consegui fazer a primeira repetição. Quem repetiu foi o Eckel e o Rodolfo. E eu só voltei 1 ou 2 anos depois e consegui fazer. Dessa vez deu certo. Muitos anos depois eu voltei depois que o Ivan me chamou de volta eu me aproximei do grupo Ivan, Ricardo de Moraes,
e a turma, digamos assim, que é eles são quase que uma geração atrás de mim, né? E aí saímos fazendo de novo. Eles vieram na verdade, eu voltei com o desafio que eles me deram. Vamos lá fazer todas as montanhas dos 5 pontões numa semana só. Eu nunca tinha feito isso. Eu escalava, voltava. Ficava uma semana tentando fazer uma coisa, subir uma via, subir outra via, subir outra via, subir outra via. Nunca tinha feito isso. Bom, vamos lá. Vai ser um grande desafio. É quase tipo o skyline, né? De você subir todas as montanhas numa tacada, começando pela Foca. E aí a gente foi lá Foca, éramos 4, 2 cordadas de 2, e era o Ivan, o Gustavo numa cordada, Ricardo de Moraes e eu noutra cordada. Uma escalada técnica com a segurança em grampinhos de 1/4 ou, no máximo, grampos de 3/8 postos depois, por quem repetiu a Foca depois, colocou esses grampos de 3/8 de distância em distância para descer. Mas era tudo segurança em grampo de 1/4, tudo em 1/4. E aquilo quebra muito, aqueles lances de agarra quebrando. Vamos embora, cada um. Quando era a minha vez de subir, senhor Ricardo, segura aí as pontas, me aguenta que eu estou subindo. Aí estou indo, quebra a garra, quebra a garra. Aí vai. Depois é a vez dele. Aí lá vai ele, subindo, eu estou dando segurança, chegou no grampo. Quando eu subo o que ele fez, eu disse: caraca, pô, eu não teria conseguido subir. Quando eles faziam o que eu fazia, eu não conseguiria, porque eu acho que aquilo que eu estava te falando, quando o segundo acredita em você mais do que você mesmo, aí você tem força para ir adiante. E aí a gente chegou, subiu aquilo tudo e tal. Era o único dos pontões que eu não tinha subido. Aí refizemos de novo o filhote. Foi aí que eu tive uma surpresa. Quer dizer, eu não quis, abdiquei de refazer o teto, porque eu já fiz esse teto na frente. Quem quiser fazer na frente, vai. Aí o Gustavo foi quem fez, o Ricardo de Moraes despitonou tudo e deixaram uma corda pendurada para a gente subir de Jumar no negativo. Lá fui eu, corda novinha. Fazer Jumar numa corda de escalada e elástica é chato. A gente vai, sobe, pá. E eu estou subindo a corda, na verdade o negativo vem assim, vai aos poucos virando e vai ficando positivo. E quando a corda vinha lá do campo, ela estava raspando numa garra afiadíssima. Aí eu disse: pô, vai dar merda. Está puindo a corda. Está cortando a corda, essa garra. Cada vez que eu pulava, a corda sacudia em cima daquela garra, um cristal. Quando eu cheguei mais perto dela, na verdade, eu vi que ela estava puída, cortada pela metade. Isso vai cair daqui. Deixa eu passar logo por isso. Dei mais 1 ou 2 arrancos de Jumar e caí uns 4 metros. A capa da corda tinha escapado, tinha quebrado. O Jumar morde a ponta da corda, foi puxando aquilo como quem puxa uma meia e aquele bolo acabou segurando. E eu fiquei em cima da alma da corda, que estava ainda balançando aquelas cordinhas todas contra aquele cristal. Eu disse: pô, vou morrer. Aí eu olhei para o lado, assim, a uns 2 metros de distância, tinha uma fenda, uma laca. Balanço para ir para lá, não. Se eu me balançar, quanto mais eu me balançar aqui, mais perigoso. Vou descer. Pendurei, botei o 8 no restante de corda para baixo, não sei o quê, me arrumei todo, desci, esqueci igual. Não desencordei da cordinha do nó de Prussic, de segurança. Puta, agora, de novo, pé na escadinha, sobe, tudo o quê, desci. Nunca desci um negativo tão rápido. Puf, cheguei lá embaixo, cara, parei, fiquei parado. O Ivan ficou olhando para mim. O que está acontecendo, cara? Porra, a corda quase quebrou. Essa corda estava estranha, na verdade, ela estava muito frágil. E não era para ter acontecido aquilo daquele jeito. Parecia que estava friável a corda. Tudo bem, subimos com uma outra corda que foi posta lá e etc. A gente acabou subindo até o cume.
até guardei essa corda, levei essa corda para a Suíça, para uma loja que eu conheci os caras em Genebra, que eu tinha muito contato. Durante muitos anos eu fiquei indo e vindo para a Suíça várias vezes por ano. Então, escalei lá um bocado, conheci umas pessoas e tinha uma loja de escalada com a qual eu tinha um excelente contato. Falei para o cara, olha aqui essa corda, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que essa corda não está normal. Ele disse, não, tudo bem, vamos mandar essa corda para Mamute. Tudo bem, rolou, não sei o que lá. Depois eles me falaram, olha, a Mamute disse que não tem nada errado com essa corda. Mas nós conhecemos você e tal, não sei o quê, não tem problema. A loja vai te dar uma corda de brinde. E aí, beleza, então tudo bem. Para mim, tanto faz se a corda estava boa ou não, porque o clube estava cobrando a corda da gente. Tinha um grupo no clube que, não, vocês pegaram a corda emprestada, estragaram a corda, tem que dar outra corda nova. Aí eu disse, não, peraí, então vamos ver isso. A gente acabou dando uma outra corda, a corda de brinde voltou para o clube, deu tudo certo e pronto. E aí a gente subiu, a gente conseguiu subir todas essas. Isso foi em 98, acho. Acho que foi em 90, acho que foi, não me lembro direito, acho que está até no meu livro aí, não me lembro. Aí, depois disso, disse, não, agora vamos procurar outra pedra para ir. Aí a gente achou uma outra pedra dessa virgem. Nossa, vamos subir uma pedra virgem. Então, aí a gente achou uma outra, muito parecida com a foca. E a gente, opa, então vamos subir essa aí. Aí voltamos no outro ano, conquistamos essa. E tem essa história, né? Porque a gente usou muitos grampinhos de 1/4 para passar. Toda a segurança intermediária a gente botava naquele grampinho de 1/4, que na verdade é um grampo muito seguro. Ele aguenta muita coisa, esse grampo. Porque ele tem, eu fiz vários testes depois, até na PUC, ele com aquela orelha, com o olhar para baixo, tem uma resistência absurda. Claro que a pedra tem que estar correspondentemente, porque o diâmetro é pequeno, a pedra tem que ser boa, de boa qualidade. Ele, numa pedra de boa qualidade, aguenta muito. E a gente foi lá, conquistou com isso, e cada um conquistou um pedaço. O lance que me tocou conquistar, eu saí escalando e ele quebrava a garra, continuava, quebrava a garra. Eu disse, pô, eu não vou parar nessa porcaria porque vou estar arriscado aqui. É melhor escalar do que ficar parado. Pô, conquistei um lance de 30 metros. Até achar um buraco que eu consegui parar, bati um grampo. E aí trouxe o Ricardo e aí a gente conquistou, chegou no cume. Depois descemos, ficou aquilo ali. Não sei, eu nem sei, eu acho que teve gente que talvez já tenha repetido essa via. É uma montanha muito bonita, diante de um vale que não tem quase nada. Ela é o terminal de um grupo de montanhas, né? E é assim muito esbelta, né? Muito bonita essa. Como é que eles chamam aquilo? Pontão de Ibituba. É em Ibituba, né? O município de Ibituba, perto ali de Afonso Cláudio, Cinco Pontões. Numa dessas investidas, na verdade, que a gente foi aos 5 pontões, na volta a gente acabou indo aos 3 pontões, onde o Edemilson também tem conquista lá, conquistas maravilhosas que ele fez, e fizemos uma conquista lá de um paredão chaminé, que subimos também sem batendo cunha e tirando a cunha depois para aproveitar para frente, subimos sem nenhum fixo, até chegar no cume. E aí, na volta, a gente diz, não, vamos voltar pela via original da conquista, uma via antiquíssima do pessoal do Carioca, o Jimmy Dromir Bus, que era o Jimmy, o Patrick White e outros. Eles subiram uma chaminé para chegar lá no cume. Chaminé que eles subiram, eu não tive coragem de subir. Eu comecei, a chaminé foi ficando larga, e eu disse, pô, não. E aí subi por um lado, conquistamos uma fissura de meio corpo e mais um lance e conseguimos chegar no platô deles. Na volta, a gente acabou descendo pela via dos outros, porque a gente não tinha batido grampo nenhum, e erramos a via. Aí, em vez de descer pela via dos caras, a gente desceu pelo nada. Fomos batendo grampo. A gente espichou, emendou 2 cordas de 60 metros.
Descemos o Paulista, 120 metros. Ele parou numa espécie de reentrância que tinha na pedra. Fica batendo o grampo aí. Puxamos as cordas, deixamos ele lá, de noite, sozinho, batendo um grampo. E eu desci, parei no meio, bati um grampo intermediário. E eram uns grampos homemade, não eram uns grampos Era um grampo que o Natanael, que é um amigo nosso do clube, fez, que fazia material de escalada, não sei o que, ele resolveu fazer um grampo que era um pedaço de chapa que ele cortou em L e furou. E não adoçou o furo. Então, o furo é aqui na viva. Aí desce o Paulista, os 120 metros, sumiu o Paulista. Puxamos a corda, bati o grampo, eu bati o outro grampo, e a gente já tinha batido outros para cima. Isso foi para acelerar, não aguento mais. A gente desceu 400 metros de paredão, assim. E cada vez que eu descia naquela chuva, que eu puxava aquelas cordas, porra, pesado, 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 puxando a gente com medo da corda engavetar, entrancar no olhar, que era vivo e tudo mais, fininho, de um quarto. A gente botou uma cordinha em cada olhar e desceu a corda na cordinha. E eu disse, pô, essa corda veio cedo demais, não é possível, não puxei 60, não puxei 30 metros de corda, como é que essa corda desceu? De novo, na última vez, peraí, acender uma lanterna e acompanhei, que era para chegada, estávamos na base. Aí eu acompanhei a lanterna, puxa, 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 puf, veio tudo, cortou a cordinha estava arrebentando no puxado. Puta merda. Aí chegamos, porra, todos vivos, que maravilha, não sei o quê, descemos aos trancos e barrancos, aqueles pastos, não chegamos na casa era não sei o quê, Zorzal, o nome do cara, do dono da casinha. Eu não me lembro mais. Não era Emílio. Emílio era lá de Afonso Cláudio. Era não sei o que, Zorzal. Tinha preparado um banquete para a gente, que estava esfriando lá. Bom, a gente chegou, porco, feijão, galinha, tudo ali na mesa, batata, aipim. Pô, eu não conseguia nem engolir de tanto. O céu da boca doía de tanta fome, sede, tudo. Pô, comemos o que deu para comer, dormiu. Foi também esse foi um banquete inesquecível, que eu quase não consegui comer, porque o céu da boca doía. Não sei porque, com muita fome, eu acho que o céu da boca reclamava, não sei. E por aí vai, quer dizer, voltamos depois dos pontões de Bituba, já com o Ivan, e o grupo era outro, né? Mais novo, já foi. Achamos outras pedras lá em Minas Gerais, né? A gente conquistou lá outras pedras com o Ivan, né? Principalmente, fui eu e ele numa vez lá para conquistar. Na verdade, a gente tentou conquistar essa pedra, olhou, procuramos por todos lados, ela era virgem, saímos subindo, conquistamos essa pedra por um costão que tinha uns pequenos lances lá. Depois nós resolvemos voltar e conquistar o paredão embaixo dela. Tinha uma fenda absurdamente maravilhosa, que fui eu e Ivan lá e ficamos de friend, toda essa tecnologia que não existia na época, friend e tal, subimos aí, até chegar tinha um menhir, que a gente jogou os friends ali, mas esse menhir começou a se mostrar pouco estável, e depois viu a pedra estava toda podre para cima, eu disse, cara, isso aqui está ficando muito perigoso, deixa para lá. E aí a gente saiu dali e foi conquistar outra pedra que também estava, digamos assim, virgem. Não ela em si, mas tinha uma parede virgem ali que a gente conseguiu subir. Digamos, essa história, digamos, de conquistas e coisas assim, então são coisas que a gente lembra, né? E o que a gente dividiu com as pessoas, né? O que a gente compartilhou de confiança, de dificuldade, é uma coisa que liga as pessoas
indelevelmente. Você nunca mais, né, deixa de ter essa ligação com aquela pessoa. E aquela corda que nos une é um umbilical eterno, mesmo que ela não esteja mais ali. Meu amigo está em outro estado, está em outro lugar, mas a gente está ligado por aquela corda, essa sensação, né, de estreitamento da amizade, da confiança e da superação de dificuldades. Eu acho que uma das grandes coisas que eu sinto na escalada não é só o fato de que eu consegui superar alguma coisa difícil, eu consegui perceber qual era o movimento que eu tinha que fazer. Várias vezes aconteceu de eu não conseguir passar. Várias vezes aconteceu de eu ter medo de passar. Cara, não estou conseguindo. Não estou conseguindo por medo. Porra. E aí o camarada vai lá e passa. Aí depois eu vou lá e passo aquele troço. Pô, podia ter passado, mas não passei porque eu estava com medo. Não sei por que eu estava com medo naquela época. Medo existe. Eu sei que eu já senti medo muitas vezes. E aí, outras vezes, foi o contrário. O meu parceiro, pô, cara, não vai dar. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Vai você. Aí eu vou, porque ele acha que eu vou conseguir. Aí eu consigo. Aí, essa dupla alegria de você passou dificuldades, conseguiu se segurar e, e devolveu ao seu amigo, ao seu parceiro, a confiança que ele colocou em você. Então, isso é uma gratidão que a montanha. Eu acho que só os montanhistas têm essa sensação, essa vivência e essa coisa. Não é uma coisa, é precioso isso. Isso aqui essas histórias. E eu estou vendo agora como todo mundo está parado, mas tinha lá a minha previsão de subir a Pico Maior de Friburgo de novo, né? Tem uma ligação muito grande com essa montanha, o capacete, essa montanha, eu tenho uma propriedade ali. E aí já estava tudo planejado para ir. Bom, agora continuo fazendo meus exercícios todo dia de manhã, o tempo todo, para, agora que acabar isso aí, tenho que, não posso começar, eu já tenho que continuar, né? Com relação à sua colocação, né, de que você não gosta de solo. Meu amigo, fazer uma chaminé com 30 metros sem grampo nenhum é um solo. Muito maior que muito highball aí que a molecada está fazendo hoje. Mas você tem aquele umbilical. Sim, tem um amigo. Umbilical com o seu amigo e aquela corda, aquela corda é fictícia, é moral, mas ela está ali. Sim. Então, não, realmente, eu fiz na verdade, eu fiz o time conquistou esse lance. Mas a gente não conseguiu subir nessa vez. Quando a gente foi da outra vez, eu passei essa via. Eu passei esse lance. Esse crux me tocou. Então, eu sei que a chegada ali, aquele troço, digamos, é tipo assim, é proibido cair. Né? É isso aí. Com certeza. E, Jean-Pierre, também, quando você fala que é uma sensação muito única a companhia que a gente tem, os amigos que a gente faz na montanha, é um presente que só o montanhismo dá, como algumas outras formas de escalada, como, por exemplo, a escalada esportiva, a escalada de boulder, são modalidades muito solitárias. Você pode até ter seu amigo ali, mas não é a mesma coisa que estar comendo a colher de sal junto, não é verdade? É verdade, exatamente. Porque se você está numa montanha, e eu admiro vocês, por exemplo, que fizeram montanhas que foram sonhos meus. Eu admiro, porque você está lá, eu fico vendo os lances, eu tenho certeza que você não esquece nunca mais daquelas sensações que você teve, né, nessas subidas. Essa visão, né, que a gente tem, essa amizade que a gente constrói na montanha, nos desafios da montanha, são indeléveis, não é? E as sensações, quer dizer, eu admiro as pessoas que fizeram montanhas, né? E fico, na verdade, eu curto a sensação que eu sei que vocês viveram, coisas que eram sonhos meus, né, do meu tempo de escalada. Eu disse, pô, que espetáculo! Os caras têm uma sensação que não vão esquecer mais.
essa divisão que você passa perigos, passa, né, dificuldades, passa coisas, e essa troca de confiança, você depende dela. Não só na sua própria força moral e a sua força, mas também depende tecnicamente, depende né, do esforço comum. Do objetivo entre mais de um é uma coisa maravilhosa. Eu, com certeza, na minha opinião, muito mais importante do que estrela é time. Pois é. Ali não tem estrela, todo mundo vai ficar doente, vai ter o dia ruim, vai ficar cansado, tem que ter um amigo ali para empurrar um amendoim pela sua goela e fazer você comer, e você beber a água, você está cansado, é isso mesmo. Exatamente. Eu não esqueço, por exemplo, naquela Pedra do Fio, que a gente ficou acampado, dormiu pendurado, eu dormi sentado, pendurado com o pé fora da pedra, porque não tinha. Os outros estavam sentados para trás, e o Roland estava deitado no fundo do buraco, meio inclinado de cabeça para baixo, com a pedra. Ele dormiu num sarcófago de pedra, que é uma situação que muitas pessoas não conseguem suportar a ideia de estar ali. Ele dormiu uma noite inteira ali. A gente tinha um cantil para dividir para as 24 horas seguintes. Então, eu, na verdade, era mais ou menos autoritário, eu estava liderando a excursão, não porque não por delegação, mas porque a gente era uma coisa que eu tinha organizado, estava ali à frente, etc. Eu disse, gente, a gente não pode tomar água assim, senão você não vai conseguir comer, e todo mundo precisa comer. Então, vamos fazer agora uma rodada de amendoins e não sei o quê, engole isso de qualquer maneira, comeu, agora pegava a tampinha do cantil que era grande, era o copo. Agora toma um copo de cantil, uma tampa de cantil para cada um, e isso ficou marcado. Todas as pessoas que participaram, eu reencontrei esses amigos 30 anos depois, 20 anos depois. O cara não esquece essas coisas, né? Lembra da divisão. Ele lembra que esse amigo, por exemplo, que dormiu de cabeça baixa, ele ficou naquele platôzinho, pendurado, ele era mais de apoio, né? E eles bateram, na verdade, foram eles que bateram o grampo dali. Eu subi no que a gente chamava de fuson, mas ele bateu o grampo de descida naquela virola. Ele ficou ali com o outro, dois amigos, esperando o que estava acontecendo lá em cima. Quando a gente chegou no cume e soltou os foguetes, ele diz que ouviu os foguetes, pá, 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 conseguimos. Na verdade, ele não chegou aí ao cume, não dava. Quer dizer, porque se a gente fosse todos subir ao cume ali, ia ser um drama para voltar, porque a gente não tinha mais força, energia, comida, água, não tinha nada. E a gente tinha que voltar naquela noite mesmo. Então, agora a gente desce e pronto. Então, foi do amendoim, eu me lembrei desse amendoim. Você tem que tomar esse amendoim. Só depois eu te dou água. Então... Poxa, foi uma conversa muito legal. Te agradeço muito. Olha, eu vou ficar pensando bastante nesse nosso papo. Bate-papo maravilhoso. Meu. E, pô, vamos guardar o próximo. Eu vou aí no baú. Pô, fechado. A gente vai conversar. Deixa acabar essa confusão aí. Eu vou aí no baú e a gente vai conversar e escalar. Pô, mas, Jean-Pierre, é uma falha no currículo não conhecer o baú, meu. Pois é, eu confesso. Olha, pô, agora nós ficamos chateados, porque tá pesando. Com razão. Eu dou toda a razão e eu tenho que fazer isso, não vou deixar. Jean-Pierre, muito obrigado novamente pelo bate-papo. Foi um grande prazer estar ouvindo essa história da sua boca. Quem quiser comprar o seu livro, como que consegue adquirir ele hoje? Pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é vdwid@gmail.com. Imperdível. Quem quer saber sobre a história do montanhismo brasileiro tem que ter, meu. Pô, sem contar que você é um poeta, né? Muito obrigado, Jean-Pierre. Foi um grande prazer. Muito obrigado, foi um prazer imenso meu.